Olá, tudo bem? Hoje eu vou iniciar uma série, né, aqui no YouTube e vou iniciar contando como desaflorou, como desabrochou a espiritualidade, né, na minha vida e como isso aconteceu, né? Eu noto que tem algumas pessoas que me perguntam sobre isso porque também tem a curiosidade de trazer isso para dentro da sua própria vida e desenvolver e se aprofundar mais, né? Então, assim, eu venho de uma cidade do interior, né, do Rio Grande do Sul, que naquela época eu frequentava, né, fui batizada, frequentava a católica, né, fiz a comunhão. Então, todo aquele processo, né, minha família sempre foi católica também. Só que a minha mãe, ela adorava frequentar terreiro de umbanda, de candomblé. E eu tinha muito medo daquilo quando eu era criança. Eu tinha verdadeiro pavor, na verdade, né? Eu tinha... Bom, enfim. E a minha mãe, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, ela sempre botou baralho cigano, né? Então eu conheço as cartas, mas eu não me atraía aquilo, né? Não despertava nada em mim. E eu venho de uma família também que tem muita mediunidade, né, que tem essa mediunidade mais aflorada. E, enfim, mas eu sempre virei as costas muito para isso, né? E quando chegou na minha adolescência, lá por volta dos meus 17 anos, 18 anos, eu frequentei também, comecei a frequentar a igreja evangélica, né? Porque eu tinha esse negócio de pesquisa muito forte, de conhecer, de saber para onde eu ia me direcionar, né? Mas nunca tinha me passado na cabeça que talvez eu entraria ou iniciaria na Umbanda, né? Como foi o caso. Fiquei alguns meses ali na evangélica e confesso que aquilo ali não despertou no meu coração, né? Não falou com o meu coração. E um dia no meu trabalho, alguém me convidou para tomar um passe com o Preto Velho, né? Como eu tava me sentindo ruim naquele dia, eu disse, não, eu vou ir porque eu acho que vai me fazer bem. Só que eu nunca tinha ido, né, num terreiro de Umbanda, nem sabia muito bem como era. A minha lembrança era da minha infância, que não me despertavam coisas boas, né? Nessa casa que eu cheguei lá, para meu espanto, era uma casa muito simples, muito tranquila, onde a gente se sentia muito bem, né, quando chegava. E era uma casa muito familiar, né? Era uma casa de 2 idosos, os donos, né? E na corrente tinha mais 3 pessoas, no qual era da família dela, né? Da família deles, de sangue, né? Então era uma casa muito familiar. E eu comecei a ir ali, frequentar, tomar passe, né? Ter uma assiduidade. E um dia desses, o chefe da cabana, né? Chamava Cabana dos Pretos Velhos, me convidou para fazer parte da corrente. E eu me surpreendi, né? Porque eu nem imaginava que isso poderia... Nunca passou isso na minha cabeça, na verdade. E como me fazia tão bem aquilo ali, e eu já havia visto que eles carregavam literalmente a bandeira da Umbanda, que é, né, amor, caridade, né, e aquilo ali era muito lindo, a doação deles, aquilo me encantou de uma forma e eu entrei naquela corrente. Bom, eu fiquei 13 anos na Umbanda, né, aprendi muito, 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 e enfim, a casa fechou e eu também achei que meu ciclo na Umbanda tinha acabado, né, ou acabou, a gente não sabe. O certo é que eu não continuei mais na Umbanda depois que essa casa fechou, né. Mas eu sempre tive um negócio de estudo, de conhecer, de ir atrás. E quando fechou a cabana, eu resolvi ir para o Allan Kardec, né? Comecei a frequentar as palestras, daí eu entrei num grupo de estudos, né? No CIED. Fiquei ali por volta de 8, 10 anos estudando, né? Entrei em vários grupos de estudo. Fui evangelizadora de um grupo de crianças, num projeto, né, de crianças carentes. Aquilo também me fascinava muito. Só que eu não tinha ainda, passei pela Umbanda, passei pelo Allan Kardec, mas eu notava que ainda faltava alguma coisa em mim, no meu ser,
por mais que eu frequentasse algum lugar, eu tava sempre meio vazia, assim, sabe? E veio a pandemia, né? E na pandemia, como eu não frequentei mais nenhum lugar, eu acabei de não ir mais no Allan Kardec porque eu engravidei e a minha filha exigia muito de mim e eu não conseguia mais frequentar, né? Todo mundo sabe, quem frequenta o Allan Kardec sabe que a gente precisa de tempo, né, pra participar de várias coisas, e eu não tinha mais esse tempo hábil, assim. E daí um dia, na pandemia, aquilo começou a me fazer falta, né? E eu notei, assim, e comecei a refletir, porque acho que na pandemia todo mundo despertou para alguma coisa, né? E eu posso dizer que a pandemia veio para isso, assim, para me despertar para esse lado espiritual. Eu entendi, com tudo que eu estava sentindo, que eu não precisava mais de um lugar para frequentar, eu não precisava ir em algum lugar, dizer que eu levantava uma tal bandeira, ou dizer que eu frequentava o tal grupo. E isso começou a fazer sentido na minha cabeça, e principalmente fazer sentido no meu coração. Aí foi quando eu comecei eu já estudava muito, né, sobre no espiritismo, então eu me aprofundei demais, assim, em estudos, e eu percebi, né, com todas as outras estudos de numerologia, astrologia, que eu comecei como se eu estivesse me desvendando, sabe, e ir em busca da minha real missão aqui na Terra. E caiu a minha ficha que o que eu vim fazer aqui, o que me deixava com prazer de fazer, não era estar em algum lugar, mas sim ajudar o próximo, servir, né? E eu comecei a estudar tarô despretensiosamente, tá? Despretensiosamente, assim como outras coisas que eu estudo, né? Mas todas me levam a um caminho só, que é ajudar, que é servir. Só que o tarô entrou na minha vida tão rápido e tão intenso, assim, que eu não consegui mais me desgrudar do tarô, né? E parece que eu já fazia isso há muito tempo, né? Parece que eu eu me sinto muito familiarizada com as cartas, né? E eu noto, assim, que hoje, né, depois que eu aprendi, que eu tirei todo aquele preconceito da Umbanda, né? E a Umbanda é lindíssima, a Umbanda é lindíssima. Eu noto, assim, que quanto mais eu entrava, quanto mais eu me aprofundava na Umbanda, mais eu gostava, porque a gente começa a estudar e a ver que não tem nada com o que a gente pensa, do que a gente acha, né? A gente, às vezes, a gente é preconceituoso, na verdade, né? Quando a gente não estuda um assunto, a gente acha que sabe sobre o assunto. Daí, depois que a gente estuda, a gente vê qual é a verdadeira veracidade daquilo ali, né? A verdade daquela história toda. E foi isso que aconteceu comigo, né? E a minha espiritualidade, então para resumir, a minha espiritualidade, ela começou de uma forma e não acabou ainda, né? Ela está se formando ainda, né? Então, isso que é a evolução do ser humano. A gente vai a passos. Quanto mais a gente caminha sem parar, a gente vai numa evolução. A gente vai evoluindo para si mesmo, não competição aos outros, né? Eu noto que eu evolui muito, né? Comparando ao meu eu de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. E a gente vai evoluindo, a gente vai nessa caminhada, se autodescobrindo, se conhecendo. E é isso que importa, né? Então, a forma que iniciar isso na tua vida, tanto faz. Não interessa o meio, não interessa por onde vai começar, se vai ser na evangélica, se vai ser fazendo uma astral, entende? Não interessa. O interessa é que o teu caminho de evolução, essa trajetória, é que a gente chama de vida, é por isso que a gente vive, é para fazer o bem, é para ir em busca de novos conhecimentos, ir em busca de realizações. E hoje o que me realiza na minha vida, o que me deixa feliz, que me deixa assim grata por tudo, é saber que eu posso ajudar alguém, ou dar uma palavra de conforto, ou escutar, né?
ou até mesmo abrir um oráculo, um tarô, né? E dar uma mensagem de conforto para alguém. Então é isso que vai nos movendo, o que te desperta, né? O que move o teu coração, o que faz o teu coração vibrar mais alto. Eu percebo que eu fiquei com essa lacuna há muito tempo, tentando resolver essa questão. O que desperta meu coração? Aonde que eu tenho que ir? Qual é a minha missão de alma? Qual é a minha missão de vida? O que eu vim fazer aqui? Todo mundo se questiona sobre isso. Chega um determinado momento que a vida te mostra, né? A vida te mostra as coisas. E isso chegou para mim, né? Chegou para mim de várias formas, de vários canais, porque foram informações praticamente juntas, mas por vários canais de comunicação, né? Então, quando eu fiz uma numerologia, vinha, né, alguma coisa relacionada em servir. Quando eu tava na Umbanda, eu notava que eu amava servir as pessoas ali, ajudar. Quando eu tava no Allan Kardec, também ajudava, adorava ficar com aquelas crianças. E tudo isso eu fui colocando as pecinhas desse quebra-cabeça. Então é dessa forma que tu vai achar a tua realização, sabe? É por aí que tu vai conseguir desvendar esse mistério que parece ser tão difícil, mas eu notei que quanto mais eu me aprofundava dentro de mim, quanto mais, às vezes eu jogava tarô para entender, daí eu pegava uma coisinha aqui, botava outra coisinha aqui, e terapia também, e isso foi encaixando as coisas na minha vida. Então é dessa forma que tu vai conseguir seguir um caminho que te faz bem, que te faz teu coração pulsar, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Até o próximo vídeo.